Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor celestial. Meus irmãos, quero ser rápido também. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. É uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, de uma forma especial, de uma forma amável. A cada dia eu preciso ficar na posição. Os irmãos, a igreja do Senhor, nós estamos já preparados, a cada dia nos aperfeiçoando mais para o encontro do Senhor nos ares. Em breve esse céu vai se abrir, os anjos tocarão uma trombeta e a igreja do Senhor vai subir para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. No capítulo 12, o verso 5 diz assim: o cordeiro, o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e a vega da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmo, com erva amargosa a comerão. E não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimarei no fogo. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Podeis sentar. Graças a Deus. Esta é a palavra de Deus, a palavra do Senhor para as nossas vidas. É um conforto, é uma orientação. Nós sabemos que esta orientação foi o próprio Deus que o deu, e Israel tinha essa incumbência de sempre lembrar. A Páscoa era a festa que os israelitas comemoravam a libertação dos seus antepassados. Deus sempre quis que Israel lembrasse da onde ele tinha saído, e ele faz algumas recomendações a respeito do sacrifício, o animal limpo, puro, as famílias reunidas. E ele começa a mostrar pão asmo, pão sem fermento, erva amargosa. Nunca esquecer da onde Deus tinha tirado Israel. É uma recomendação. É óbvio que Jesus, ele ministrou a última Páscoa, mas nós podemos nos confortar e nos orientar com aquilo que Deus tem determinado para a vida do seu povo. Este pão que nós iremos comer, simbolicamente representa o corpo de Cristo. Mas o pão asmo que Deus o orienta era um pão sem fermento. Representativamente hoje é a palavra pura, a palavra sem emenda, a palavra sem corrupção. Este pão que nós comemos hoje, este pão sem fermento, esta palavra que sacia o nosso ser espiritual,
Quantas misturas hoje se vê. Hoje tem pão de tudo quanto é espécie, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. A palavra de Deus, ela permanece pura. Hoje há misturas e mistura. São palavras que muitas vezes aprisionam as pessoas, mas a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma. Temos que sempre lembrar de onde Deus tem nos tirado e viver uma vida santa, pura, uma vida irrepreensível diante do Senhor. Quando Jesus, Ele orienta dizendo: fazer isto em memória de mim. Observe que Ele parte o pão, Ele dá para os discípulos e diz: fazer isto em memória de mim. Eles não estão dizendo só: tomai o cálice ou comei o pão. Ele está dizendo: tenha atitude, reparta o que eu lhe dei, reparta o que eu estou fazendo, faça sempre o que eu estou fazendo. E é isso que a igreja do Senhor está fazendo. Observamos a preocupação com os menos necessitados, com os mais necessitados. Observamos a necessidade da igreja de recolher alimentação. É essa preocupação, e é esse o mandato de Jesus, dizendo: faça o que eu estou fazendo. Meus irmãos, nós podemos observar quando Deus, Ele chama Abraão, depois de uma promessa, depois que o seu filho nasce, cresce, tem uma certa idade, Ele chama Abraão e diz assim: Abraão, é necessário sacrificar o seu filho Isaque. E diz o texto bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 22, irmãos, observa que Abraão, ele aborda o seu animal, levanta muito cedo, de madrugada, chama os seus servos, e diz a Bíblia que ele vai no caminho de 2 dias, e quando ele ergue a cabeça, ele observa o monte de Moriá, e ele diz para os seus servos: ficai aqui, e nós iremos adorar e retornaremos a vós. Abraão, ele tem uma convicção plena do Deus que ele servia, das promessas que ele tinha recebido da parte de Deus, e naquele momento ele dá testemunho do Deus que ele estava servindo, quando ele diz: nós iremos adorar e retornaremos a vós. É esta convicção que Deus, Ele exige da sua igreja nos dias atuais. E ambos subiram ao monte. Meus queridos irmãos, eu observo a posição do filho Isaque. Ele estava acostumado, era hábito se oferecer sacrifício, e ele sabia qual que era os objetos que era sacrificado, que era utilizado. Ele olha, ele vê o fogo, ele vê a lenha, ele vê o cutelo, mas ele não vê o cordeiro. E ele indaga a seu pai dizendo: pai, aqui está o fogo, está o cutelo, está aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro? E o seu pai responde: Deus proverá para si o cordeiro. Mas observe a posição deste menino, e a confiança que ele tinha. Muitas vezes nós não queremos ficar na posição que Deus nos coloca.
Muitas vezes não queremos concordar, muitas vezes falamos, criticamos, falamos coisas que não agradam a Deus, falamos coisas que não servem para o sacrifício, mas ele ficou atento àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Mesmo que você não esteja entendendo, mas presta atenção, observe o que está acontecendo em sua volta. É nesse momento que Deus vai fazer o milagre, é nesse momento que Deus vai fazer cumprir as promessas que estão na sua vida, que não caíram por terra. Você pensa que Deus esqueceu daquilo que Ele falou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, ou mais anos atrás? Aquilo que Deus falou, Ele cumprirá, porque Deus promete e cumpre na vida dos seus servos. Você não está só, você não está desamparado, os seus projetos não foram frustrados de forma nenhuma. Há uma esperança ainda Deus te usará nesse contexto. A Bíblia diz que ele creu que Deus ia prover. Abraão, ele prepara o altar, e diz o texto bíblico que ele amarra Isaac. Ele amarra a Isaac. Posição, determinação, objetividade. Tem pessoas que estão vivendo esses últimos dias, irmãos, não sabe se sobe, não sabe se desce. E muitas vezes ele diz assim: eu não sei o que fazer, pastor, é por isso que eu estou fazendo assim. Se você não sabe o que fazer, fique quieto, esperando a providência de Deus. Se você não sabe o que falar, feche a sua boca e espere que Deus vai falar por você. Se você não consegue ajudar, se coloque na posição, porque Deus vai ajudar por você. Mas observe aquilo que Deus está dizendo, dê ouvido ao que o Espírito diz à igreja. É necessário crer, é necessário partir para o sacrifício. Deus conta com cada um de nós para o sacrifício. O adversário das nossas almas não está contente com a posição que você tomou, não está contente com a posição que nós tomamos, mas é necessário aguardar a providência de Deus. Irmãos, hoje tem tanta mistura aí, irmãos. Hoje é vinho químico, é leite com soda cáustica, é leite com água oxigenada, é tanta mistura, é tanta coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Mas é necessário a igreja do Senhor ter posição, é necessário a igreja do Senhor ficar, aleluia, na torre da vigilância, aleluia, abrindo a sua boca e glorificando o nome do Senhor. Aí é colocado Isaac sobre o altar. E agora, quando Abraão se prepara para imolar o seu filho, ele ouviu uma voz. Deus é socorro presente na hora da angústia, viu? Você que está aqui, que entrou aqui dizendo: Senhor, quem vai velar por mim? Quem vai agir por mim? O Senhor é socorro presente na hora da angústia. É no teu gemer que Ele está agindo, é no teu gemer, é nas tuas lágrimas quentes, que muitas vezes você acorda de madrugada. É nesta narrácia, rasterga, narrassúria, é nesta posição que Deus quer ver a sua igreja. Quem te chamou foi Jesus, quem está te preparando é Jesus, quem vai te levar para o céu é Jesus. Então abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Esta enfermidade que você vem vivendo aí, este algo que parece que é e não é, Deus está no controle de todas as coisas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Participe nesta noite crendo na providência de Deus. Abraão
não faça nenhum mau almoço, porque agora sei que tu temes a Deus. Muitas vezes Deus nos coloca em prova, irmãos. Todo homem tem um lugar dentro do seu coração do tamanho de Deus. Se for preenchido por outras coisas, aí não funciona. Muitas vezes colocamos nossos filhos, os nossos bens material, e Deus nos prova. E quando arrancamos todas essas coisas e deixamos o Espírito de Deus entrar no nosso coração, aí a coisa fica boa, aí a coisa fica gostosa. Temos intimidade com Deus, oramos e Jesus cura, pregamos e Jesus salva, repreendendo os demônios, e a igreja do Senhor segue vitoriosa. Abraão, ele olha, depois de ouvir a voz, está lá um cordeiro, um carneiro preso pelas pontas, e agora ele pega aquele animal, tira Isaac, e coloca aquele animal e sacrifica ao Senhor. Abraão representando Deus, Isaac representando aqui a geração de Israel, e o Cordeiro Jesus Cristo, que morreu por nós, no lugar seu. Por isso nós temos que lembrar da erva amargosa, da onde Deus te tirou. Por que nós estamos bicudo? Por que nós estamos muitas vezes mal satisfeitos? Porque muitas vezes nós pensamos duas vezes para vir num culto. Devemos lembrar de onde Jesus nos tirou. O que seria de nós se não fosse Jesus? O cordeiro tinha duas pontas. Jesus 100% homem e 100% Deus. Como homem ele chorou, como homem ele passou as amarguras, solidão, desprezo. Como homem ele sentiu dores. Como homem ele foi traído. Como homem ele foi vendido. Como homem ele foi crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele vive e reina. Mas como Deus, ele chegou nas bordas de Canaã da Galileia. Estava a sua família, estava a sua mãe, provavelmente uma pessoa da família, uma pessoa íntima da família, dos noivos. E quando alguém chegou para Maria e disse: acabou o vinho, e ela sem dúvidas, eu achei uma coisa muito interessante hoje. O pastor Levi Júnior, ele falou assim: os homens ficam de pé, ninguém teve dúvida, né? Graças a Deus que ninguém teve dúvida, né, irmão? Eu mesmo dei um pulo ali, tomei até um susto, mas pulei. Irmãos, não tenha dúvida do seu Deus, não tenha dúvida do seu chamado. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem capacitou. É Deus quem tem você nas mãos, a sua família nas mãos. E não tenha dúvida que daqui para frente nós iremos triunfar. Jesus, ele fez uma promessa que eu creio nessa promessa. Ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Eleva, remaha, erebasuri andahe, labacheia lama, amasso e canta labacheia. E decanta, surianda, solte da sua garganta um grito de glória a Deus, e adore ao Senhor pela sua vida e pela vida da igreja. Eu fiquei alguns anos no interior, no campo missionário, e eu estava pregando numa cidade esses dias. O irmão veio lá e disse: pastor Marcos, o senhor não mudou nada, o senhor está a mesma coisa. Eu falei: misericórdia, irmãos,
que eu tenho que melhorar a cada dia, eu tenho que confiar mais a cada dia, eu tenho que me colocar mais a cada dia. Eu não posso estar a mesma coisa, você não pode estar a mesma coisa, temos que melhorar a cada dia. Maria não teve dúvida, foi até Jesus e disse: acabou o vinho. Ele olha como Deus que é para ela e diz assim: mulher, o que tem eu contigo? E ela entendeu o mistério, ela não tinha dúvida. E ela disse para o servente: fazei tudo quanto ele vos mandar, faça tudo quanto Deus mandar, faça tudo quanto o Senhor te mandar. E ele disse: enchei as talhas. E eles rapidamente ali encheram as talhas até em cima. E disse ele: agora tirai. E eles tiraram e levaram até o mestre-sala, o responsável pela festa do casamento. E quando ele provou do vinho, que não era mais água, e eu estava analisando, irmão, a obediência, como as pessoas são bem-sucedidas quando obedecem. Se aquele servente ou aqueles garçons não quisessem tirar a água ou encher as talhas, nenhum milagre ia acontecer. Mas quando eles fizeram, Deus começou a reagir, começou a agir. É na tua obediência, vindo para o culto, por ensaios, para o ciclo de oração, para o partir do pão, para a comunhão, que Deus vai operar o milagre. É nessa atitude de obediência que Deus quer que a igreja atuante seja praticante também. Quando ele provou do vinho, ele disse: todo homem coloca primeiro o vinho bom, e quando todos estão saciados, ele traz o vinho inferior. E tu guardaste até agora o melhor vinho. E ele, não sabendo de onde vieram, que foi das talhas, dos milagres. Deus sempre tem o de melhor. Esses dias eu estava observando, as pessoas às vezes são torcedores de alguns times e vão lá e se doam. E quando eles se convertem e ele vem para a igreja, e ele diz assim: ah, se eu tivesse conhecido esse Jesus há mais tempo. Outros andam aí nas baladas da vida, andam nas drogas, nas feitiçarias, mas quando ele se converte, conhece Jesus, e ele vem para os pés de Jesus, eles dizem: ah, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Deus sempre tem o de melhor. Quanto diz assim: eu nasci num berço evangélico, eu caminhei toda a minha vida servindo a Deus, mas agora eu tive um encontro com Deus, eu estou melhor do que ontem, Deus tem mudado a minha vida. Deus tem sempre o de melhor. Não se aterrorize com o que Deus vai fazer ainda por você. Não se aterrorize com a glória de Deus ainda que vai descer sobre este lugar. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, sempre melhorando, até encontrarmos com o Senhor nos ares. Meus irmãos, que Deus abençoe esta igreja bonita, abençoada, que nós podemos continuar fazendo assim, até que Ele volte. A Páscoa não existe mais, mas a Santa Ceia do Senhor, o Senhor dizendo: fazei memória de mim até que eu volte. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23 a seguir, diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Neste momento eu peço que a igreja se coloque de pé. Nós vamos orar por estes pães que aqui estão, que passarão a ser memória do corpo de Cristo Jesus que padeceu ali na cruz do Calvário. Creia, irmãos, creia que este momento tem poder para curar a sua enfermidade, para sarar as suas feridas, para abrir portas, para mostrar caminhos. Oremos. Peço que os obreiros, por gentileza, que foram escalados, glória a Jesus. Podem tomar o pão. Oremos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Senhor, apresentamos neste momento estes pães que simbolizam o teu corpo, que ali na cruz do Calvário foi moído, Senhor, por causa da minha transgressão, por causa da minha iniquidade. Senhor, o castigo que era para ser para a minha vida, o Senhor carregou sobre si, meu Deus. A condenação que era minha, o Senhor a recebeu. E hoje, se aqui estamos nessa noite relembrando o teu sacrifício, não foi porque simplesmente o Senhor padeceu e morreu, mas foi principalmente porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Pai querido, que neste ato, Senhor, a partir deste momento, nós possamos ter uma plena comunhão com Cristo Jesus. Estabeleça essa comunhão, meu Deus, é o que eu clamo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e que reina para sempre. Amém. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei, este é meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Todos que estão em comunhão com Cristo, a igreja, permaneçam em pé. Podem servir, irmãos. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Adora Ele. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. Adore. A minha alma lava, Salvador. O teu sangue, O teu sangue puro carmesí
Sim, meu Deus, porque hoje habita Cristo no teu ser. Aleluia! Levante as suas mãos e adore Ele. Adore Ele. A minha alma Salvador, é no teu sangue minha vida toda para ser Senhor, para ser. Só a igreja adorando o nome do Senhor. Oh, recebe-me, Senhor. Adore ao Senhor Jesus nessa noite. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, a minha alma, o teu sangue, Senhor, minha vida toda para ser exalte a Ele, no teu sangue puro, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Adore este Deus, adore este Deus, adore, glorifique, exalte. Adore esse Deus. Ai, Shei me canta, ai. Urai, me anda, ai. Sui me canta, ramanaga show. Hey, tui, que, ai. Shei, tui, ai. Ah, tui, hey, tui, me anda, ai. Sui, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé neste momento. Nós vamos orar por este vinho, simbolizando o sangue de Jesus. Estenda suas mãos aqui à frente. Pai Celestial, apresentamos neste momento, Senhor, pela mão dos teus filhos, meu Deus, este cálice simbolizando o teu sangue. Pai querido, que ele adentre ao nosso interior e que ele faça diferença sobre a nossa vida. Porque, Senhor, o teu sangue tem poder, meu Pai. O teu sangue tem poder, Senhor. Senhor, o teu sangue nos guarda, o teu sangue nos livra, o teu sangue nos protege. Sela mais uma vez, Senhor, esta aliança pelo teu sangue precioso. Que não é um sangue qualquer, Senhor, mas é o sangue que salva, é o sangue que livra, é um sangue que transforma, é um sangue que liberta. Ai, tu me anda, ai. Senhor, que a partir do momento que os teus filhos tomarem este cálice, eles possam sentir esta comunhão, esta aliança. Ai, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei, este é meu sangue que foi vertido por vós, sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim todas as vezes, até que eu venha. Todos que estão em comunhão com Cristo, a igreja, permaneçam em pé. Podem servir, irmãos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. Minha
pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Porque Ele é fiel, adora Ele, porque Ele é fiel, aleluia. Pois tu és fiel, Senhor. Ele é fiel. Se Ele tem sido fiel na tua vida, exalte a Ele, adora Ele. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, quantos têm sentido a fidelidade de Deus sobre a sua vida? Adore, glorifique, exalte a Ele, porque Deus tem se mantido fiel. Não tem faltado pão, não tem faltado sustento, não tem faltado emprego, não tem faltado alimento, não tem faltado a casa, não tem faltado roupa, não tem faltado nada, porque Deus é fiel.
que por vezes somos ingratos e infiéis a Ele, mas Ele permanece fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és. Exalte a Ele, adore a Ele. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Quantos creem na fidelidade de Deus? Se coloque de pé neste momento. Se você crê na fidelidade de Deus e você precisa de algo do Senhor, uma resposta de Deus, eu vou chamar você aqui à frente. Nós vamos orar antes de encerrar este momento, porque Deus pode responder, Deus pode agir na tua vida. Se você precisa de uma resposta de Deus, que Ele haja na tua vida, que Ele faça, que Ele trabalhe. E se você crê que Ele é fiel, ai, tu me anda, ai, cheio, me canta, ai, Tu és fiel, Senhor, Ele permanece fiel. Diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, que fiel é aquele que começou a boa obra. E esta obra Deus começou, esta obra Deus foi quem fez, essa obra está nas mãos de Deus. Ele é fiel. Aleluia. Creia que Ele é fiel, que Ele vai agir, que Ele vai operar, que Ele vai transformar, que Ele vai abrir, que Ele vai mudar. Creia. Estenda suas mãos aqui à frente, toda a igreja. Aleluia. Não duvide, não duvide. Se o inimigo falar no teu coração, não creia, não acredite, não duvide, porque maior é o que está com você nessa hora. Não duvide, não duvide. Ele pode agir na tua casa, Ele pode agir no meio dos teus filhos, Ele pode agir com a tua esposa, com o teu esposo, Ele pode agir. Não duvide, porque fiel é aquele que começou a boa obra. Pai querido, Pai celestial, em comunhão contigo nesta hora, neste momento que a tua presença é real aqui, meu Deus, eu clamo, eu suplico que através da fé dos teus filhos, da fé, Senhor, que eles estão exercendo, e da fidelidade de Jesus para com o teu povo, que o Senhor venha visitar aquela casa, meu Pai. Isso mesmo, Senhor, que o Senhor venha visitar aquela casa, e que o Senhor venha tocar naquela vida que lá ficou, Senhor, naquele relacionamento que parece que não vai, toca, Senhor, nele neste momento. Pai querido, naquele emprego, Senhor, naquele emprego, meu Deus, que o Senhor sabe das dificuldades, que o Senhor sabe, meu Deus, que a qualquer momento ele pode se findar ou romper,
Mas o Senhor é aquele que começou a boa obra, o Senhor é aquele que pode visitar, o Senhor é aquele que pode mudar aquela situação. Pai querido, as lutas do nosso dia a dia, os problemas que nós enfrentamos, e que o Senhor sabe, Senhor, das mudanças que muitas vezes vamos oferir, não tenha medo, porque Deus estará contigo. Não tenha medo, porque Deus estará contigo. Deus estará contigo. Pai querido, nós cremos, meu Deus, e nós temos fé, e neste momento nós exercitamos a nossa fé. Que o Senhor venha estender a sua mão sobre cada vida que aqui está. Cada um dos teus filhos, Senhor, deseja algo de Ti, e em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha conceder o desejo do coração dos teus filhos. As decepções que caiam por terra, que as angústias saiam, que a tristeza da alma seja derrotada, e que a alegria, Senhor, venha fazer parte do lábio do teu povo, que cantará, que louvará, que exaltará o Deus da nossa salvação. Carai, tu me anda, carai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, escuta a nossa petição agora, escuta a nossa oração agora, escuta o nosso clamor agora. Entra, haja Senhor, haja Senhor, haja Senhor, haja Senhor. Continue derramando do teu poder e da tua glória, Senhor. Continue derramando do teu poder e da tua glória. Continue usando, Senhor. Continue usando, meu Deus. Impeça, Senhor, que o inimigo tenha poder sobre os teus filhos. Mas eu decreto a vitória destes em Cristo Jesus. Eu decreto pela fé a vitória dos teus filhos. Eu clamo pela vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu creio na vitória. Em nome de Jesus eu creio na vitória. Em nome de Jesus eu creio na vitória. Em nome de Jesus você sai daqui com a tua vitória. Aleluia. Se você crê na tua vitória, levante as mãos para os céus e comece a clamar, e comece a glorificar, e comece a falar em línguas estranhas, porque Deus está mandando sobre as suas mãos a tua vitória. Deus está mandando a vitória sobre as suas mãos. Deus está mandando a bênção. Deus está mandando a alegria. Deus está mandando a abundância. Deus está mandando algo novo sobre você. Ai. Sim, Jesus. Abra sua mão, Senhor. Abra sua mão. Abra sua mão. Com fé, crendo, creia. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Porque Deus manda eu dizer para você nessa noite que Ele coloca algo novo sobre as suas mãos. Que Ele coloca algo novo sobre as suas mãos. E que você sofreu bastante, que você tem sofrido, tem enfrentado adversidades, lutas, que por vezes a angústia e a tristeza tem tomado conta do teu coração. Mas o Senhor vem nessa noite colocar algo novo sobre as suas mãos, porque o choro se converterá em alegria. A lágrima que caía será recolhida e a alegria vai tomar conta do teu coração. Deus coloca algo novo sobre as suas mãos. Deus coloca algo novo sobre as suas mãos. Como aqui foi pegado, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você nem vai lembrar mais daquilo que passou. Você nem vai mais lembrar daquilo que você viveu. Você não vai mais se recordar da luta e da dificuldade, porque Deus vai colocar algo novo sobre as suas mãos. Se você crê, exalte a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Volte para o seu lugar adorando, crendo, porque Deus colocou algo novo sobre as suas mãos. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, pois Ele merece a tua adoração. Oh, glória a Jesus, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom sentir a glória do Senhor Jesus. Aleluia.
Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, número 2030, no Jardim Esteves. Venha conhecer nossa igreja e esperamos por você.